Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal GeoGênio, criado para democratizar o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei comentar as questões de geografia da prova do Enem realizada no ano de 2020. Espero que vocês gostem dos comentários e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Então, eu estarei comentando as questões da prova amarela, ou seja, ordenamento da prova amarela do Enem 2020. E nada melhor do que, para começar o nosso encontro, a logomarca do Enem 2020. É muito importante que vocês tenham essa noção de que analisar, corrigir provas passadas constituem um instrumento de suma importância para a melhor preparação dos alunos, até mesmo porque algumas questões acabam envolvendo assuntos recorrentes e, por esse motivo, o desempenho do aluno ou do candidato pode melhorar no concurso. Então vamos aqui à questão 53. O conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios, como há uma elevação da formação de fluxos materiais e imateriais, a crescente articulação com as escalas que vão do local ao global terminam por pressionar o Estado a agir, visando uma instalação no território de fluxos diversos, bem como de uma regulação específica. O mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta ao alteração da matriz econômica? Não. Substituição do modal hidroviário? Não. Até mesmo porque o transporte hidroviário é muito pouco utilizado no Brasil. Retração do contingente demográfico? Totalmente fora do contexto da questão. Projeção do escoamento produtivo? Correto. A região centro-oeste é hoje o principal polo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro, sendo, portanto, a principal região produtora de grãos e aquela que detém o maior rebanho bovino do país. Podemos assim dizer que a região centro-oeste é o celeiro agrícola do país e há necessidade de nós integrarmos a região centro-oeste aos principais portos do Brasil para que possamos escoar parte da produção que se destina ao mercado internacional e também interligar essa importante região produtora de grãos e carne aos principais mercados consumidores internos do país, razão pela qual o desenvolvimento dos meios de transportes, lembrando que o Brasil tem priorizado o transporte rodoviário, tem sido de suma importância para a integração do território e também não só a integração interna do território brasileiro, assim como a integração das regiões produtoras do país ao mercado internacional. Então, resposta correta, letra D de dado, projeção do escoamento produtivo.
estagnação de lavouras policultoras totalmente fora do contexto, até mesmo porque aqui na região centro-oeste prevalece as monoculturas de exportação, com maior destaque para o cultivo de grãos, como a soja e o milho, que são, na atualidade, os grãos mais cultivados no país. Vamos para a próxima questão. A questão 56. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe ver. Deve ter sido mais de 6.000 quilômetros por aí. Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E, embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em todo caso era bom praticar um pouco. Sim, deve ser mais ou menos essa distância. Mas, então, qual seria a latitude ou longitude em que estou? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito imponentes. O texto descreve uma confusão da personagem em relação ao tipo de projeção cartográfica. Claro que não. A projeção cartográfica é uma técnica utilizada para a representação total ou parcial da Terra numa superfície plana. Não tem nada a ver com o contexto do enunciado da questão. Aos contornos dos fusos horários, muito menos isso, até mesmo porque ela está fazendo uma referência na distância, melhor dizendo, entre a superfície e o centro da Terra. A localização do norte magnético também ela não fez em nenhum momento qualquer menção a esse tipo de coisa. Aos referenciais de posição relativa à resposta correta, até mesmo porque, você pode atingir o centro da Terra partindo de qualquer região do planeta, porque a distância é mais ou menos similar da superfície até o núcleo da Terra, cerca de 6.000 quilômetros. Então, consequentemente, de qualquer ponto que você viaje da superfície através de uma perfuração hipotética, você poderia alcançar o núcleo do nosso planeta, ou seja, o centro da Terra, portanto, não havendo necessidade nem mesmo de você ter uma noção de latitude ou longitude do lugar, até mesmo porque seria impossível você determinar a latitude e a longitude do lugar se você não tivesse as coordenadas geográficas de onde teria partido essa perfuração ou essa viagem hipotética da superfície até o centro do planeta. Então a resposta correta, letra D de dado. As distorções das formas continentais, totalmente fora do contexto, não tem nada a ver com o enunciado, com o comando da questão. Vamos para a próxima questão, 59. Expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. O resultado do processo geográfico descrito foi a valorização da escala local, não. Crescimento das áreas periféricas, sim. O processo de urbanização brasileiro vem acompanhado de uma macrocefalia urbana, ou seja, um crescimento desordenado das grandes cidades do país, que tem como uma das suas principais características o aumento da população marginalizada ou periférica. Lembrando que nas principais cidades do Brasil, nas regiões periféricas,
boa parte da população que ocupa essas áreas é constituída por uma população de baixo poder aquisitivo, ou seja, população pobre e classe média baixa. Estou falando na maioria dos casos, até mesmo porque é possível você encontrar nas periferias das grandes cidades, em algumas áreas, condomínios destinados às classes média alta e até mesmo à classe alta. Então a resposta correta, letra B de bola. Densificação do transporte ferroviário, totalmente fora do contexto. Predomínio do planejamento estadual. Ora, se as cidades crescem desordenadamente, é porque não existe planejamento, e muito menos estadual nesse contexto. Inibição de consórcios intermunicipais. Inibição de consórcios intermunicipais também não tem nada a ver com comando, com contexto da questão. O Enem tem muito disso, né? O enunciado, o comando da questão, o texto introdutório da questão, muitas vezes lhe dá a condição plena para eliminar várias alternativas. Muitas vezes você pode até ficar em dúvida em duas alternativas, mas em outras questões você tem 4 alternativas absurdas e apenas uma certa, como é o caso dessa questão. Aqui nós temos a questão de número 60. Aqui nós temos zona de pastoreio e cultura do algodão e cereais do Agreste, 1963. Então, a dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central a separação pelo tipo de solo? Não, porque normalmente, né, o solo ele é uniforme numa larga escala. Então, a variação dos tipos de solo não acontece normalmente em microescala, e sim em meso ou macro escala. Exportação da colheita sazonal não tem nada a ver com o contexto do que está aqui. Priorização da tecnologia moderna também não. Adequação pelo tempo da natureza, aí sim, porque você tem as safras agrícolas que são cultivadas, plantadas em determinadas épocas do ano. Cada tipo de cultura tem a sua época específica para ser plantada. Se nós levarmos em consideração que lá no Agreste você tem um sistema policultor, ou seja, é a principal região produtora de alimentos do Nordeste, se você levar em consideração que no Agreste você tem uma das mais importantes, se não a mais importante bacia leiteira do Nordeste, então você vai estabelecer uma relação entre a produção agropecuária, principalmente a produção agrícola, e as estações do ano que envolvem épocas de plantio, épocas de colheita. Então a resposta correta, letra D. Intensificação da atividade pecuária também não está dentro desse contexto da questão. Aqui nós temos a questão de número 61. Rio Tietê está morto, ao menos uma parte dele, 137 quilômetros para ser mais preciso. Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que, em 2016, o trecho do rio com qualidade de água classificada como ruim ou péssima começa em Itaquaquecetuba, passa por toda a região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva, já no interior de São Paulo. Nesse trecho, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar a vida. Considerando a análise dos textos, a condição atual desse rio tem como origem a valorização do sítio urbano? Claro que não. O que é a valorização do sítio urbano? A especulação imobiliária, a valorização do metro quadrado, é isso? Será? Extinção da vegetação nativa? Não, o rio não morreu por causa da extinção da Mata Atlântica, que era a vegetação nativa que recobria aquela área antes da colonização. Recepção de densa carga de dejetos, correto.
O rio Tietê se transformou num canal de esgoto. Ele recebe muito esgoto em função desse rio banhar importantes cidades, inclusive banhar a própria capital de São Paulo, onde nem todo o esgoto produzido é tratado. Se nós levarmos em consideração que a região metropolitana de São Paulo é constituída por mais de 40 municípios e que o tratamento de esgoto deixa a desejar, então boa parte dos rejeitos ou dos efluentes domésticos, o esgoto doméstico, é lançado no rio Tietê e também nos seus tributários, fazendo do Tietê um dos rios mais poluídos do mundo, razão pela qual em determinados trechos você não tem mais a vida aquática presente. Captação desordenada do regime pluvial, do regime das chuvas, captação desordenada, também não. Expansão do uso de defensivos químicos, claro que fertilizantes e defensivos químicos, eles contaminam as águas, mas esse não é o problema do rio Tietê nessa área que foi citada no texto, mais lá para o interior de São Paulo, mais para o oeste de São Paulo. Claro que o rio Tietê também recebe alguma carga de componentes químicos que são utilizados pelo setor agrário. Lembrando que também o rio Tietê é poluído por efluentes industriais, rejeitos industriais, como por exemplo metais pesados, e a poluição do rio Tietê também envolve o lixo doméstico, o lixo produzido principalmente nas cidades. Então a resposta correta aqui, letra C. Vamos para a próxima questão. Questão 63. O aumento de casos suspeitos de febre amarela em Minas pode estar relacionado à tragédia de Mariana, em 2015. Segundo a bióloga da Fiocruz, Márcia Chame, a hipótese tem como ponto de partida a localização das cidades mineiras que identificaram até o momento casos de pacientes com sintomas da doença. Grande parte está na região próxima do Rio Doce, afetado pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. Texto 2. Por outro lado, Sérgio Ribeiro considera remota a possibilidade de influência da tragédia de Mariana neste surto de febre amarela em Minas Gerais. A febre amarela é uma doença de interior de floresta. O mosquito que a transmite põe ovos em cavidades de árvores e em bromélias. É um mosquito da estrutura da floresta. Ele não se relaciona muito com os grandes corpos d'água e com os rios. As cidades afetadas pela doença estão em uma região onde os rejeitos não chegaram com força para derrubar a floresta, diz o biólogo. Sobre a tragédia de Mariana, os textos apresentam divergência quanto ao A. Poluição dos rios locais, não é isso que está trabalhando os dois textos. Identificação da área afetada, também não é isso que está afetando, que está sendo abordado nos dois textos. Destruição da vegetação nativa, também não é isso que está sendo discutido pelos dois textos. Aparecimento de enfermidade endêmica, ou seja, está se discutindo ali a questão do aparecimento da enfermidade endêmica, ou seja, a febre amarela. Surgimento de comunidades desabrigadas. De comunidades desabrigadas também não é isso que trabalhou essa questão. Então a resposta correta, letra D. Na verdade, nós temos a divergência no que diz respeito ao aparecimento da doença, uma questão que eu considerei muito fácil, qualquer aluno poderia, com um pouquinho de atenção, ter matado essa questão. Perdão, pulou aqui. Questão 64. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializaram em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina,
Foi precoce, especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcada pela... Lembrando que esse esquema que eu coloquei aqui não veio na questão da prova, apenas para mostrar a vocês a composição, a evolução da divisão internacional do trabalho. Então, aqui nós temos origem da DIT no capitalismo comercial, vinculado, consequentemente, à expansão marítima comercial, onde, consequentemente, as metrópoles enviavam para as suas colônias manufaturas e as colônias enviavam para as metrópoles metais preciosos, especiarias, escravos. No capitalismo industrial, iniciado, claro, com a primeira revolução industrial, até a segunda revolução industrial, nós tivemos a consolidação da divisão internacional do trabalho. Então, nós temos aqui o papel das metrópoles enviando produtos industrializados às colônias de exploração. E as colônias de exploração, produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis, petróleo, carvão e etc. Aí nós temos, no transcurso da segunda revolução industrial, o capitalismo financeiro. Então, a DIT clássica, ou seja, a divisão internacional do trabalho clássica, papel dos países desenvolvidos enviar para os países subdesenvolvidos não industrializados produtos industrializados, capitais através de investimentos e empréstimos. E os países subdesenvolvidos não industrializados enviando para as metrópoles produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. E nós temos, dentro desse contexto do capitalismo financeiro, o surgimento da nova DIT, onde os países desenvolvidos enviam para os países subdesenvolvidos industrializados produtos industrializados, geralmente de tecnologia superior, enviam capitais através de empréstimos, investimentos produtivos e especulativos, além de tecnologia. E os países subdesenvolvidos industrializados enviam para os países desenvolvidos produtos primários, produtos industrializados de tecnologia inferior e também enviam capitais através do pagamento de juros e amortizações da dívida pública ou da dívida externa, o pagamento de royalties por utilizar tecnologias que foram criadas por empresas sediadas nos países desenvolvidos e os lucros das empresas multinacionais. Então, estou lendo isso aqui para vocês como uma revisão do que vem a ser a divisão internacional do trabalho. Então, vamos ver aqui. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho, marcada pela produção inovadora de padrões de tecnologia. Não. A América Latina é composta por países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Superação paulatina do caráter agroexportador? Não. Boa parte dos países da América Latina tem suas economias fortemente vinculadas ao setor agroexportador. O Brasil é um deles. Apropriação imperialista dos recursos territoriais? Correto. As metrópoles, elas se apoderaram dos recursos das suas colônias, recursos naturais, e até hoje os países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos continuam fornecendo para as metrópoles matérias-primas de origem animal, vegetal e mineral. Então, correto. A letra D, valorização econômica dos saberes tradicionais, não tem nada a ver com o contexto dessa questão. Dependência externa do suprimento de alimentos, claro que não. Esses países em desenvolvimento e subdesenvolvidos
são produtores de alimentos, muitos dos quais, inclusive, exportadores de alimentos para os mercados dos países desenvolvidos. Sendo assim, a resposta, letra C. Vamos para a questão 67. É difícil imaginar que nos anos 1990, num país com setores da população na pobreza absoluta e sem uma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o papel de promotor de programas de geração de emprego, de assistência social, de desenvolvimento da infraestrutura e de promoção de regiões excluídas, na expectativa de que o mercado venha algum dia a dar respostas adequadas a tudo isso. Nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de que medidas? Letra A. Expansão dos investimentos nas empresas públicas e nos bancos estatais, década de 90, não. A década de 1990 é marcada pela adoção dos princípios da doutrina neoliberal, quando então o governo brasileiro adota o princípio do Estado mínimo e inicia o seu programa de privatizações de empresas e a redução da participação do Estado nos setores produtivos da economia. Então a A você descarta. B. Democratização do crédito habitacional e da aquisição de moradias populares, década de 1990, não está dentro desse contexto. Fora disso, enxugamento da carga fiscal individual e da contribuição tributária empresarial, claro que não, o Brasil detém uma das mais pesadas cargas tributárias do mundo, fora do contexto. Reformulação do acesso ao ensino superior e do financiamento científico nacional, também não foi dentro desse contexto que o governo adotou medidas na década de 1990. Reforma das políticas macroeconômicas e dos mecanismos de controle inflacionário, está certo, aí nós criamos. Década de 90 teve o Plano Collor, teve o Plano Real de fato, ele ajudou a conter e conteve a inflação em nosso país, e as políticas macroeconômicas que vieram acompanhadas pelo Plano Real em vários setores, inclusive com o avanço da abertura do mercado brasileiro para investimentos estrangeiros em setores onde a participação do capital internacional era pequena, o fim dos monopólios estatais como forma de atrair mais investimentos, a desregulamentação da economia também com o objetivo de atrair o capital internacional para setores da economia onde a presença do capital estrangeiro ainda era pequena, enfim. Então tivemos várias ações dentro do plano macroeconômico que foram implementadas, sobretudo a partir do Plano Real em nosso país. Então a resposta correta, a letra E. Vamos para a questão 68. Embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm oferido do intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica. Os números revelam com clareza a assimetria. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente soja, minério de ferro e petróleo, compõem, dependendo do ano, algo entre 75% e 80% da pauta, ao passo que as importações brasileiras consistem aproximadamente em 95% de produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor. Uma ação estatal de longo prazo capaz de reduzir a assimetria na balança comercial brasileira, conforme o exposto do texto, é o A. Então tem que entender o seguinte: primeiro, que a China é uma potência industrial, uma potência econômica muito grande, tem um parque industrial gigantesco, e os produtos que são produzidos na China chegam no mercado internacional a preços muito competitivos,
o que torna um tanto quanto difícil para o Brasil exportar produtos industrializados para o mercado chinês. Não é que o Brasil não exporte, o Brasil exporta produtos industrializados para a China, mas a participação dos produtos industrializados no comércio bilateral Brasil-China, brasileiros no mercado chinês, é muito pequeno. Então o que é que o Brasil mais vende? Commodities, que são produtos primários de baixo valor agregado, que foram citados aí, a soja, o petróleo, o minério de ferro. E o que nós compramos? Produtos industrializados, dos mais diferentes tipos. Então, o que é preciso fazer para reduzir essa assimetria? Então, vamos lá. Expansão do setor extrativista? Claro que não. Incremento da atividade agrícola? Também não, porque o Brasil é o principal fornecedor de grãos para a China. Diversificação da matriz energética? Também não. O que isso tem a ver com o contexto da questão? O Brasil já tem uma matriz energética bastante diversificada e isso não tem a ver com a relação bilateral entre Brasil e China. Fortalecimento da pesquisa científica, sim, a partir do momento em que nós apoiemos a pesquisa científica através de mais investimentos para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e consigamos produzir produtos de maior valor agregado com preços competitivos no mercado internacional, consequentemente, nós conseguiríamos, com certeza, aumentar nossas exportações de produtos industriais de tecnologia superior, não só para o mercado chinês, assim como para outros mercados mundo afora. Então, a resposta correta, a letra D. Letra E, monitoramento do fluxo alfandegário, não tem nada a ver com o enunciado, com o comando da questão. Vamos para a próxima questão. Questão de número 69. As estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo que interessa a toda a sociedade. O emprego de natureza agrícola definha em praticamente todo o país. Mas a população residente no campo voltou a crescer, ou menos parou de cair. Esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinha os rumos da demografia no campo. Esse novo cenário é explicado, em parte, pelo incremento do emprego não agrícola no campo. Ao mesmo tempo, aumentou a massa de desempregados, inativos, aposentados, que mantém residência rural. Sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem a heterogeneidade do modo de vida agrário. Já está correta a letra A. Nós temos que levar em consideração que o meio rural brasileiro vem passando por processos de transformação nas últimas décadas. Então, aquele meio rural que era basicamente vinculado às atividades agrícolas, ou seja, agropecuárias e extrativas, agora está diversificando suas atividades. Você tem hoje a indústria também localizada no campo, você tem, por exemplo, os hotéis fazendas, as pousadas, a exploração do turismo ecológico. O agronegócio por si só traz um conjunto de empresas que não necessariamente se concentram nas cidades, algumas dessas empresas se desenvolvem no campo, e com isso você tem um aumento do número de pessoas que trabalham no campo, no meio rural, mas que não trabalham diretamente com o setor agropecuário. Então, essas transformações que vêm se processando no meio rural vão de encontro a esse enunciado da questão e a resposta contida na letra A. Heterogeneidade do modo de vida agrário, lembrando que também lá no campo você tem hoje pessoas que se aposentaram, viviam nas cidades, compraram uma chácara, compraram um sítio, compraram uma fazenda e foram viver no meio rural. Então a resposta correta aqui, letra A. Redução do fluxo populacional nas cidades, fora do contexto. Correlação entre força de trabalho e migração sazonal, fora do contexto. Índice
indissociabilidade entre o local de moradia e acesso à renda, fora do contexto, desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira, fora de contexto. Pelo contrário, está havendo uma regulamentação das propriedades e não um movimento no sentido contrário. Questão 70. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço, nos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade em virtude. Claro, nós temos que levar em consideração que, apesar de ter aumentado a participação das mulheres no mercado de trabalho, muitas dessas mulheres ainda continuam exercendo funções de baixa qualificação profissional e funções de baixa remuneração. Normalmente, nos maiores cargos ou melhores cargos das empresas, em muitos casos, a maioria dos funcionários são do sexo masculino. Então, ainda se mantém, de certa forma, não tanto como antes, uma certa discriminação em relação à mulher no mercado de trabalho. Então, a estagnação de direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente, estagnação dos direitos adquiridos, também não. Essa questão aí está fora do contexto, né? Pelo contrário, né? Os direitos das mulheres aumentaram de forma significativa nas últimas décadas. B. Manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar é a resposta correta, porque vai de encontro, né, à manutenção dessa estrutura que, apesar de estar passando por um processo de transformação, essa transformação, ainda não atingiu uma macro escala, ainda está dentro de um contexto que não abrange todos os segmentos do mercado de trabalho onde nós temos a participação da mulher. Então a resposta correta, a letra B, desestruturação da herança patriarcal e das mudanças do perfil ocupacional, fora do contexto, disputas na composição sindical, não tem nada a ver, e da presença na esfera política partidária, exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidade na competência diretiva, não tem nada a ver. Então, uma aguinha aqui, porque temos que botar água. Aguinha mineral para ficar legal, ficar esperto. Então, a resposta correta, a letra B. Vamos à próxima questão. 71. A propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição, por parte de seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhe são integrantes. O proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita a obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, no âmbito do direito privado, abrangem o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral no âmbito do direito público. Os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam com base no conceito de direito à propriedade, apresentado no texto, propõe-se a reservar o processo de privatização fundiária. As propriedades são privadas, não tem nada a ver. B. Ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária? Também não. Você tem latifúndios produtivos. Tem latifúndios improdutivos, mas você tem latifúndios produtivos. O agronegócio, por exemplo, boa parte dele se desenvolve em médias e grandes propriedades. Defender a desapropriação dos espaços improdutivos, aí vai de encontro à própria Constituição Federal, no seu artigo
que fala sobre a reforma agrária, que diz que a terra tem que cumprir duas funções, a social e a econômica. Se a terra for considerada improdutiva e um latifúndio, a lei, a Constituição, permite a desapropriação dessa terra e a distribuição dessa terra para o assentamento de famílias de trabalhadores rurais sem terra. Então, a resposta correta é a letra C. Impedir a produção exportadora nas terras agricultáveis, não tem nada a ver impedir a exportação, a produção exportadora. Coibir o funcionamento de empresas agroindustriais. A agroindústria hoje é o motor da economia em vários municípios. A agroindústria vem transformando o Brasil num dos maiores celeiros agrícolas do mundo. O agronegócio está gerando riqueza, está gerando desenvolvimento, está contribuindo para a ampliação das exportações e do saldo comercial derivado da balança comercial brasileira, enfim. Então, resposta aqui, letra C. Vamos para a questão 72. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada pela asserção da cultura dos nativos. Aqui você tem uma contradição com o próprio texto, fora do contexto. Avanço dos estudos do ambiente, em nenhum momento se trabalha dentro dessa ideia. Afirmação das formas de dominação, claro, está falando em cartografia europeia, então ali você tem a confirmação das formas de dominação que foram impostas pelo elemento europeu. Resposta correta, a letra C. Exatidão da demarcação das regiões, fora do contexto. Aprimoramento do conceito de fronteira, fora do contexto. Então, resposta correta, a letra C. Aqui nós temos a questão 75. O toyotismo, a partir dos anos 1970, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. A característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto de crise, foi expansão dos grandes estoques. Não, isso era um princípio do Fordismo, fora do contexto. Aliás, a formação dos grandes estoques foi um dos pilares da eclosão da crise da Bolsa de Valores de Nova York no final da década de 1920, a crise de 1929 e 1930, fora do contexto. Então, incremento da fabricação em massa, isso é princípio do Fordismo. Adequação da produção à demanda, aí vai de encontro ao toyotismo, é o chamado just in time, produzir em tempo certo a quantidade exata, evitando a formação de grandes estoques, porque grandes estoques significam capital imobilizado pode levar uma empresa a uma grave crise econômica, inclusive ao seu fechamento. Então, adequar a produção à demanda é o princípio do toyotismo, que a gente chama de just in time, produzir em tempo certo a quantidade certa ou a quantidade exata. Então, resposta à letra C, aumento da mecanização do trabalho, fora do contexto, centralização das etapas de planejamento, também fora do contexto, centralização não, você tem aí, dentro da ideia do toyotismo, né, um processo de descentralização do processo de planejamento. Aqui nós temos, questão 77, os aspectos físicos apresentados originam-se da atuação da força natural. Aqui você tem a região no Vale da Grande Fenda, que é chamado Rift Valley. Então, aqui nós temos um processo de fragmentação da placa africana, a porção oriental da placa africana, aqui dentro do continente africano, a porção oriental da África,
está lentamente se separando do restante do continente. Daqui a milhões de anos, esse bloco estará separado do continente africano, através, logicamente, do movimento tectônico. Então, colisão de placas tectônicas, isso gera cadeias de montanhas, dobramentos. Rifeteamento da crosta terrestre, correto, a formação de grandes falhas geológicas, vales profundos que são frutos, né, da fragmentação da placa africana, que está em processo de divisão e que, como eu disse anteriormente, dará origem, daqui a milhões de anos, a uma grande ilha aqui no Oceano Índico. Então a resposta correta é a letra B. Subducção da plataforma oceânica. Subducção é quando uma placa, né, tectônica mergulha por debaixo da outra, então a sua extremidade vai penetrando na estenosfera, no manto, e isso faz com que as rochas se fundem, derretam e se transformem em magma. Então, fora do contexto, formação de cadeias montanhosas, aí é o encontro, convergência de placas tectônicas, metamorfismo de bordas continentais, aqui está totalmente fora do contexto. Então vamos para a próxima questão, questão de número 81. Os seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional nos anos 1970. Começaram a se articular como um movimento agrário no início dos anos 1980 e na década seguinte conseguiram um reconhecimento nacional, obtendo a implantação das primeiras reservas extrativas, após o assassinato de Chico Mendes. Chico Mendes foi um grande líder dos seringueiros, um sindicalista, né? Presidente do sindicato de Chapuri, lá no Acre, que foi assassinado covardemente. Assim, em 20 anos, os camponeses da floresta passaram da invisibilidade à posição de paradigma de desenvolvimento sustentável com participação popular. De acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre crescimento econômico e migração de trabalhadores, não é isso, produção de borracha e escassez de recursos naturais, não é isso, ainda mais porque a Amazônia é uma região muito rica em recursos naturais. Reivindicação de terra e preservação de mata nativa, claro. Então, a reivindicação de terras, a criação das reservas extrativas, a demarcação dessas reservas, como forma de garantir aos seringueiros e aos demais povos da floresta os meios necessários à sua subsistência. Então, a resposta correta é a letra C. Incentivo governamental e conservação de territórios. Aqui poderia até gerar uma dúvida, né? Mas não foi esse contexto. Modernização de plantio e comércio de látex não está dentro do contexto da criação das chamadas reservas extrativas. Vamos para a questão 83. As cidades de Puebla, no México, e Legazpi, nas Filipinas, não têm quase nada em comum. Estão muito longe uma da outra e são habitadas por povos muito diferentes. O que as une é um trágico detalhe de sua geografia. Elas foram erguidas na vizinhança de alguns dos vulcões mais perigosos do mundo. O mexicano Popocatépetl e o filipino Mayon. Seus habitantes precisam estar prontos para correr a qualquer hora. Eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zonas de risco vulcânico no mundo. Ao contrário do que seria sensato, continuam ali, indiferentes ao perigo que os espreita. A característica física que justifica a fixação do homem nos locais apresentados no texto é a ocorrência de solo fértil. Os solos vulcânicos são solos ricos em elementos minerais. Nós temos o exemplo aqui no Brasil, a terra roxa, que também é encontrada em outras partes do mundo, que figura entre os solos de maior fertilidade do planeta. Então, onde você tem vulcão, você tem solos de boa fertilidade. Onde há solo de boa fertilidade e as condições climáticas são favoráveis, você tem
a ocupação humana e o desenvolvimento das atividades agrárias. Então, resposta correta, a letra A, o resto está fora do contexto. Vamos à questão 85. A colisão entre uma placa continental e uma oceânica provocará a subducção desta última sob a placa continental. É o que acontece com a placa de Nazca ao se encontrar com a placa sul-americana, que, a exemplo dos arcos e ilhas, produzirá um arco magmático na borda do continente, composto por rochas vulcânicas, acompanhando de deformações e metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes, como de parte das rochas formadas no processo. Qual feição fisiogeográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado? Então, os dobramentos modernos, letra E. Dobramentos modernos é o nome que se dá às cadeias de montanhas que se formam a partir do encontro de duas placas tectônicas em deslocamento horizontal. Para que se forme um dobramento moderno, é preciso que as rochas possuam plasticidade, e nesse caso as rochas sedimentares são plástidas, e essas rochas que possuem plasticidade, ao serem submetidas a violentas pressões horizontais, elas se dobram formando cadeias de montanhas. É dentro desse processo que se formou a Cordilheira dos Andes na América do Sul, as montanhas rochosas na América do Norte, os Alpes na Europa, a cadeia do Atlas na África, o Himalaia no sul da Ásia, assim como outras cadeias de montanhas de menor expressão. Então, resposta correta, letra E. Questão 86. A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é cerca de 70% da disponibilidade total. Para que haja redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, a expansão da agricultura demanda melhorias no... Aqui está falando em irrigação. Então, se está falando em irrigação, o uso da água para a produção agrícola, só cabe uma resposta aqui, eficiência das técnicas de irrigação. E dentro desse contexto, temos aí a técnica de gotejamento, utilizada em Israel e utilizada em tantas outras partes do mundo, inclusive hoje no sertão do Brasil e em outras áreas do território brasileiro, você tem produtores rurais utilizando a tecnologia de gotejamento. É uma forma racional de utilizar a água nas atividades agrárias, que são responsáveis por cerca de 70% do consumo da água feito pelo homem. Então, resposta correta, letra D. Aqui nós temos a questão 87. No caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia geral de desarticulação, não só dos inimigos reais, como dos potenciais, inserida na concepção preventiva que supõe que a mínima dissidência é um sinal de perigo e de guerra futura. Deve-se ter capacidade para responder a uma guerra convencional, tanto quanto para enfrentar um inimigo difuso, atentando simultaneamente para todas as áreas geográficas do planeta. Trata-se, sem dúvida, da estratégia com pretensões mais abrangentes que se desenvolveu até agora. Tomando o texto como parâmetro, qual a tendência contemporânea impulsiona a formulação de estratégias mais abrangentes por parte do Estado americano? Erradicação dos conflitos em territórios? Não. Propagação de organizações em rede? Sim. É dessa forma que os americanos procuram exercer sua maior influência e até mesmo, caso haja necessidade, promover interferências em escala local, em escala regional e até mesmo em escala mundial. Então a resposta correta, letra B. Eliminação das diferenças regionais fora do contexto, ampliação de modelo demográfico, projeção da diplomacia mundial,
também fora do contexto. E nós temos aí vários exemplos da posição norte-americana nos conflitos mais atuais, como na guerra da Ucrânia, agora com a eclosão da guerra entre o Hamas e Israel. Essa aula está sendo gravada, né, esse comentário, no dia 13 de outubro de 2023. Questão 88. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo, por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades, a nova mensagem soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a máquina. O modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado, olha, problematizado, né? Primazia da gestão popular? Não. Uso de práticas sustentáveis? Não. Construção do bem-estar social? Não. Soberania do poder governamental? Fora do contexto. Ampliação da participação empresarial. É justamente porque a cidade se transformou em lucro, meio de ganhar dinheiro. Então, se a cidade se transforma no meio de ganhar dinheiro, você atrai pessoas para as cidades para você poder, através dos lançamentos imobiliários e também da expansão das atividades produtivas, gerar riquezas. Então, é dentro desse contexto que trabalha essa questão 88. E vamos à última questão. Escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Estes escudos são constituídos por rochas cristalinas, magmáticas, plutônicas, granito, gneiss, por aí. A magmática plutônica é o granito. O gneiss é uma rocha metamórfica que deriva do granito, tá? Diorito, sienito e tantas outras rochas. Formadas em eras pré-cambrianas ou por rochas metamórficas. Rocha metamórfica é o gneiss, por exemplo. Material sedimentar do Paleozoico. São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas. Correspondem a 36% da área territorial e divide-se em duas grandes porções. Escudo das Guianas, norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, porção centro-oriental brasileira. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem, letra C, jazidas de minerais metálicos. Toda vez que vocês pegarem uma questão falando em terrenos cristalinos que datam da era pré-cambriana, associe a metalogênese, que é um processo que deu origem aos minerais metálicos, minério de ferro, manganês, ouro, níquel, cobre, assim como tantos outros recursos minerais. As províncias de minerais metálicos existentes no mundo datam da era pré-cambriana, uma era em que tivemos a formação dos terrenos cristalinos, que são terrenos de constituição geológica muito antiga, e onde se processou a chamada metalogênese, processo que deu origem aos minerais metálicos. Moçada, espero que tenham gostado do comentário ou dos comentários das questões da prova do Enem. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta aí na parte dos comentários, dê aquela forcinha ao canal Geogênio, que está se transformando numa das mais importantes plataformas de ensino da geografia, 0800. No canal Geogênio ninguém paga nada para assistir às aulas. Então temos aí várias playlists com vários temas, atualidade, geografia do Brasil, geografia geral, conflitos regionais, enfim. Então, provas comentadas, dê aquela forcinha ao canal Geogênio e ajude esse professor a divulgar o trabalho e a democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fique com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!